Começa agora mais uma edição do Papo com Ela e que satisfação é ter você aqui comigo. Hoje a gente vai falar sobre as violências sofridas por mulheres que originaram novas legislações que visam proteger a sociedade. E a gente fala também de um fenômeno social que tem ganhado espaço nas redes sociais. É a tal esposa troféu. Mas afinal de contas, esse tipo de comportamento traz algum prejuízo? A gente também vai falar sobre descarte consciente aqui de resíduos. Vamos trazer como a Páscoa é uma oportunidade para os empreendedores e, claro, tem homenagem para Cuiabá, que nesse mês de abril completou 306 anos. Então prepara o teu café e vem comigo que o papo está recheado de novidades. Casos emblemáticos de diversificados tipos de violência sofridos por mulheres no Brasil desencadearam a propositura e aprovação de leis que visam ampliar e reforçar a segurança dos cidadãos. A última aprovada pela Câmara Federal foi a Lei Larissa Manoela, que visa proteger crianças e adolescentes da violência patrimonial. Mas temos outras, como a Lei Maria da Penha, Carolina Dickmann e Mari Ferrer. E para a gente saber um pouco mais de cada uma delas, é que recebo aqui no Papo com Ela a defensora pública Rosana Leite. Doutora Rosana, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse esclarecer para quem nos assiste. Porque assim, nós vimos recentemente a Lei Larissa Manoela passando por aprovação na Câmara Federal e na esteira dessa legislação, outras já aconteceram em razão de violências das mais diversas sofridas por mulheres. Então nós temos a Lei Maria da Penha, temos a Lei Carolina Dickmann, Mari Ferrer, agora Larissa Manoela. Queria que primeiro a gente passasse por cada uma delas e depois discutisse por que foi necessário a gente fazer esse fatiamento no que diz respeito à legislação. Então vamos começar. Larissa Manoela fala sobre violência patrimonial, é isso? Sim, violência patrimonial. A Larissa Manoela, todos nós acompanhamos. Ela foi uma menina que cresceu na mídia, desde os 4 anos trabalhava fora e os pais gerenciavam a carreira. E no final das contas, o que nós aqui fora não sabíamos é que ela estava sendo oprimida dentro de casa, estava passando por situações de que ela mesma não poderia gerenciar o seu dinheiro, mesmo depois da maioridade, porque os pais estavam usando do seu patrimônio e tal, e de forma que ela não estava concordando. E bem, todas as leis, elas acabam surgindo porque os legisladores e legisladoras, eles não conseguem prever tudo, todas as situações. Nós tivemos a importunação sexual. Como é que surgiu a importunação sexual? Acho que nós nos lembramos do ejaculador do metrô de São Paulo, que ejaculou no pescoço de uma jovem, que fez um escândalo naquele momento, foi importantíssimo, porque uma lei, era uma lacuna também importante, na legislação brasileira, acabou surgindo, porque os legisladores e legisladoras não conseguem prever tudo. E nós temos um princípio dentro do direito penal. Não há crime sem lei anterior que a defina. Então, tem a anterioridade da lei penal e a anterioridade de outras leis também. Aí passamos para o caso da Carolina Dickmann, por exemplo, que teve o seu computador invadido, com fotos íntimas reveladas. Então, são situações. O caso também do estupro coletivo que nós vivenciamos em 2006, daquela jovem no Rio de Janeiro que teve o seu estupro coletivo filmado. Então, todas essas situações eram lacunas e que acabaram surgindo por situações vivenciadas e principalmente por nós mulheres. Mari Ferrer, ela vem como um caso que estava sendo analisado pela justiça e a conduta de quem estava conduzindo esse julgamento foi que chamou a atenção, é isso? Justo. E o caso Mari Ferrer nos retrata uma importante situação que surgiu no período pandêmico, porque uma audiência da Mari Ferrer não seria filmada. E ela filmou toda aquela situação. E filmou por quê? Porque no período pandêmico nós passamos a fazer audiência em quadradinhos, como são as reuniões, como são muitas reuniões hoje em dia, por conta do que nós vivenciamos, né? Então, hoje temos essa possibilidade de fazer até entrevistas virtualmente, palestras virtualmente, e a Mari Ferrer foi isso que aconteceu com ela. Ela foi vítima de um estupro e ela estava prestando o seu depoimento no dia que ela estava, no dia da sua oitiva perante um juízo que estava julgando o caso.
ela se sentiu destratada e ela foi destratada, e todos e todas nós, brasileiros e brasileiras, somos testemunhas do que a Mari Ferrer passou naquela situação. Ela foi revitimizada, ela foi destratada como mulher, menosprezada. Então hoje nós questionada, temos, né? Questionada da forma de onde ela estaria naquele momento, de qual forma que ela deveria se portar. Então tudo é relativo ao machismo estrutural, relativo à cultura do estupro que alimenta um patriarcalismo no Brasil, nós sentimos naquele instante com a Mari Ferrer. E hoje, graças à situação, graças a ela ter externado o que ela passou, é claro, ela foi revitimizada, não precisaria ter sido revitimizada daquela forma para que as leis pensassem em tratar a mulher, mas a Mari Ferrer nos retratou como as mulheres, como muitas mulheres, né, estavam sendo tratadas pelo sistema de justiça quando elas eram vítimas, sendo revitimizadas principalmente em crimes contra a dignidade sexual. A partir disso, criou-se uma dinâmica desses depoimentos, doutora? O que diz essa normativa que nasce a partir desse caso? Houve uma mudança, inclusive, do Código Penal, do CPC, do CPP e do CPC, do Código de Processo Penal e do Código Penal, falando quanto à necessidade de tratar de forma humanitária as pessoas que estarão naquela situação. Na verdade, Michele, hoje nós temos nova situação no Código Penal. Quando eu não vou nem falar o ano, quando eu me formei em Direito, mas nós pensávamos muito na triangulação, principalmente quando se fala em Direito Penal. Juiz, acusação e defesa. A figura da vítima é muito importante. Então, hoje nós temos essa figura da vítima dentro desse contexto. Então, há necessidade desse tratamento humanitário, a figura da vítima. As assistências qualificadas surgiram com a Lei Maria da Penha, no artigo 27 e 28, que hoje uma mulher, se ela desejar, ela tem ao seu lado, em qualquer momento, em qualquer depoimento, ainda que ela não seja a ré no processo, mas ela seja vítima, ela pode ter consigo um defensor público, uma defensora pública, um advogado, uma advogada, uma pessoa que ela confia para estar acompanhando aquele depoimento, aquele processo, para que ela não seja revitimizada e para que as perguntas também não venham a maltratá-la de alguma forma, porque hoje, por exemplo, não é impossível a legítima defesa da honra, que nós falamos tanto. Já não era possível antes da declaração do Supremo, os julgamentos já vinham sendo anulados quando se falava em legítima defesa da honra, matar, lavar a honra com sangue, toda essa situação que nós vivenciamos desde a década de 70 no Brasil. Mas hoje nós temos que ser vigilantes no seguinte: será que estão sendo cumpridos? Por exemplo, a legítima defesa da honra não estaria, de alguma forma, sendo colocada de forma enviesada, de forma travestida, dentro de alguma pergunta? E aí a importância da mulher estar acompanhada com uma defensora pública, com uma advogada, com um advogado, com alguém de sua confiança, para que as perguntas não venham a revitimizá-la. Agora, a gente estava falando da Lei Maria da Penha e a senhora citou já determinados artigos da lei que tratavam dessa questão da proteção à vítima, né, do suporte à vítima. Se a gente pensa nesse guarda-chuva maior, doutora Rosana, a gente já não tinha uma previsão de proteção nesses casos de violência patrimonial, exposição de fotos íntimas, dessa questão de não revitimizar e ter um tratamento humanitário com as vítimas de estupro, que é o que a gente está falando do caso Mari Ferrer. Por que foi necessário a gente individualizar cada uma dessas condutas na legislação? Rapidamente, falando um pouquinho da história, a sua pergunta me remete à história. A Lei Maria da Penha, ela surgiu por conta da igualdade formal que está na Constituição Federal. Homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, o Brasil, com a Constituição Federal de 88, chamada de Constituição Cidadã, nós assinamos vários tratados e convenções internacionais para enfrentar as muitas violências que as mulheres vinham passando. E os tratados, eles também eram assim. Hoje se enfrenta a violência contra a mulher na rua, a violência que a mulher sofre no ambiente de saúde, por exemplo, a violência obstétrica, a violência dentro de casa.
E nós precisávamos fazer com que todas essas situações fossem abarcadas. Nós não conseguimos colocar em uma situação só os muitos enfrentamentos que nós temos como mulher. Nós somos vítimas de violência dentro e fora de casa. Então, a Lei Maria da Penha, ela surgiu de fato porque homens e mulheres são iguais perante a lei, mas porque nós assinamos tratados e convenções internacionais, um deles obrigando a enfrentar a violência doméstica e familiar que a mulher sofre dentro de casa. Lei Maria da Penha, apenas violência doméstica e familiar. Aí as muitas situações, importunação sexual, as muitas importunações que as mulheres passam fora de casa, o estupro pode acontecer dentro e fora de casa, um estupro coletivo fora de casa ou dentro de casa, quem sabe, também pode acontecer em qualquer lugar. Então, por conta das muitas situações de violência de gênero que abarca esse guarda-chuva que você falou, as muitas violências institucionais que a mulher passa, e se formos parar para pensar, Michele, todas nós mulheres, eu não vou tirar nenhuma, não vou tirar você, não vou me tirar, todas já passamos algum tipo de violência. Alguma situaçãozinha onde nós nos sentimos constrangidas, humilhadas por sermos mulheres. Então, por enfrentarmos desde a redemocratização do Brasil essas muitas violências, precisamos fazer com que essa igualdade que existe na Constituição Federal, que é uma igualdade do papel, uma igualdade apenas que se lê, seja real. Ela só consegue ser real com leis afirmativas, leis positivas que tratam de todos os assuntos. E a senhora falou de uma questão que eu acho importante a gente pincelar, assim, porque levantou um grande debate, principalmente nas redes sociais, na imprensa, na população como um todo. Foi até motivo de uma discussão que eu tive com um seguidor da rede social, porque eu falei, gente, não é possível que as pessoas ainda pensam dessa maneira. Como que a senhora está vendo essa questão do caso Daniel Alves? Né? Porque, assim, houve lá a denúncia por estupro, tinha o protocolo não é não, né? Teve o registro dentro da boate, pegaram o depoimento da pessoa no momento do acontecido, aí ficou preso, agora a justiça entende que, olha, tem uma contradição entre a fala e as imagens. Então, qual que é a análise que a senhora faz disso? Eu entendo que, mais uma vez, houve desrespeito às nossas vivências, a vivência das mulheres. O caso da Daniel Alves retrata muito bem o que nós, mulheres, passamos. E o porquê as subnotificações acontecem. Porque é tão difícil para uma mulher buscar o sistema de justiça, buscar o poder público como um todo e falar, eu sou vítima de alguma violência. E aí eu incluo, Michele, a violência sexual como aquela mais difícil de ser externada pela mulher por conta das muitas dúvidas que ainda existem na fala, nas nossas vivências, na nossa historicidade. Ainda não se compreende muito bem dentro da sociedade o que é violência e o que não é, ou tenta-se não compreender. Porque eu, como defensora pública, atuo tanto tempo nessa defesa, passa pela sua cabeça quantas vezes eu já fui questionada, por exemplo, em locais de diversão, até por familiares. Então eu não posso mais paquerar? Como o homem não pode mais chegar em uma mulher? Ora, nós sabemos o limite, nós sabemos que há essa linha que divide o consentimento amplo, nós temos que ter respeito ao consentimento. As mulheres não têm esse respeito ao nosso corpo. E todas as vezes que nós falamos do corpo da mulher, sempre as discussões são acaloradas, as discussões são difíceis, como se a mulher quisesse sempre algo além. Não, nós queremos apenas o respeito. Eu penso que houve um grande desrespeito a todas nós mulheres mundialmente com essa situação do Daniel Alves. Quantos casos já vimos como esse e que não redundou nessa situação lamentável, lastimável de absolvição. Quer dizer, eu me senti ferida, acho que você se sentiu muito ferida, porque ela narrou, é a palavra dela, ela narrou que ela foi vítima de violência. Será que é bom, Michele, narrar que foi vítima de violência? É reviver aquilo, né? É reviver toda a situação. E será que é bom que a sociedade, ainda que você proteja uma mulher vítima de violência, muitas vezes as pessoas ficam sabendo. Algumas pessoas ficam sabendo e muitas acabam não buscando o poder público por temor dessa exposição. A exposição acaba acontecendo. Essa vítima do Daniel Alves, com certeza ela foi muito exposta na Espanha.
E agora? Como é que fica? E agora outras mulheres que forem vítimas também? E agora a cabeça do próprio Daniel Alves, como fica? Eu Posso fazer de novo? Eu posso? Eu não posso? Eu faço? Eu não faço? E dos outros seguidores do Daniel Alves? E da broderagem, Michele, como fica? Toda essa situação que nós, mulheres, enxergamos, vivenciamos, mas estamos de mãos atadas. É assim que eu me sinto. A gente teve um caso que eu acho que também é muito emblemático. Esse caso foi recente, divulgado pelo Fantástico. Não sei se a senhora chegou a acompanhar, daquele vídeo que a mulher diz 11 vezes não, e por sorte dela existia uma câmera de segurança num posto abandonado, foi estuprada. E o cara fala no depoimento assim, em nenhum momento ela disse que não queria. Não, na verdade ela estava fazendo charme. Então, isso também preocupa, né? Porque, olha, como é que a pessoa está dizendo não, eu não quero, não, e você está achando que ela está fazendo charme? E sabe, a sorte naquele caso foram as filmagens. Sim. Ela foi puxada à força. Arrastada para dentro do banheiro. Ela foi arrastada à força. Ainda, ali ela estava com uma roupa de festa. Ela poderia estar com roupa que quisesse, Michele. Ela poderia ter começado a relação sexual com ele. Na metade da relação sexual, se ela falasse, daqui para frente eu não quero mais, é estupro. Então não tem outro nome. O que eu sempre falo é que nós não precisamos mais de vídeos como aquele. Aquele vídeo me doeu, acho que doeu em você também, ver aquela moça sendo arrastada, os nãos que você ouve, parece que aquilo eclodia à noite na minha cabeça, na hora que eu fui dormir, pensando naquele vídeo. E quantos outros que nós vimos? Mas não precisamos de vídeos. Nós precisamos de crédito mesmo da sociedade. As mulheres estão sendo violentadas, as mulheres estão sendo agredidas, as leis estão surgindo e agora não bastam as leis. Nós temos que ter uma vigilância, nós temos que velar essas leis constantemente, velando a vida das mulheres também. E aí passa por um processo que é de mudança cultural e que eu fico temerosa, sabe, doutora Rosana? Teve uma pesquisa recente mostrando assim o avanço entre jovens homens dessa posição conservadora extrema, enquanto as mulheres adotam uma postura, as mulheres jovens adotam uma postura mais progressista, mas num curto tempo fala assim, gente, será que esse comportamento ele vai ser referendado até quando? Então é preciso um grande movimento para que a gente eduque mesmo a população. Sim, eu não enxergo outra saída a não ser a educação. A educação ela vai mudar, ela deve mudar os jovens a médio e longo prazo. Então nós precisamos já, porque eu estou falando de médio e longo prazo. Se nós começarmos hoje, ainda não vamos ver um resultado ano que vem, um resultado pequeno. Vai ser algo construído como formiguinhas mesmo, como foi construído com o Código de Trânsito, como foi construído com o Código do Consumidor. Agora nós precisamos construir isso com o enfrentamento à violência. E partir da educação seria muito importante, porque educar adultos é muito difícil, Michele. Mas trazer essa educação para as crianças, para os adolescentes, eu digo desde a tenra idade. Quem sabe muda um contexto também dentro de casa. Quantos pais e mães não discutiram sobre violência doméstica quando foi tema do Enem lá em 2016, a violência doméstica e familiar? Quantos jovens não chegaram em casa e o pai e a mãe, e aí, qual foi o tema da redação? Todo mundo pergunta para um jovem, para um filho, para uma filha, para um sobrinho que está fazendo Enem. Então, qual foi o tema? Violência doméstica e familiar. Então, a discussão foi ampla, eu tenho certeza. Mas não temos que colocar apenas como matérias transversais. Não, o mundo está nos mostrando que nós temos que colocar como matérias nos currículos escolares obrigatórias. Não violência. Trabalhar a não violência dentro das escolas para encontrarmos um mundo diferente, porque é lamentável ver o que nós, meninas e mulheres, estamos passando e crescendo envoltas a tantas violências. Não sem razão, a pesquisa Quest trouxe agora que a principal reivindicação do brasileiro é a combate à violência, né? 29% dos ouvidos dizem que a violência é a principal preocupação e a gente tinha até bem pouco tempo atrás esse contexto, a saúde sendo como a principal preocupação apontada, né? Então é preciso repensar. Sim, tivemos uma tentativa muito grande de 2018 a 2022 de desarticular os direitos humanos,
no país, de diminuir esse tratamento, essa forma de pensar nos direitos humanos, porque nós temos que pensar e eles não podem retroagir. Eles só têm que cada vez mais pensar para frente. Nós temos que pensar em o que são os direitos humanos. São direitos mínimos e que cada pessoa tem. Se nós pensarmos em diminuir, nós estamos pensando em diminuir o direito de cada pessoa, os direitos mínimos. Então, os direitos humanos são isso. Todos e todas temos, e cada vez que nós pensamos em retroagir, nós estamos pensando em diminuir direitos da sociedade. Muito obrigada pelas informações, doutora Rosana. Eu é que agradeço. Parabéns pelo programa. Pessoal, precisamos falar de um assunto sério, que é a violência contra a mulher. Nós sabemos que os casos de violência doméstica são altos e é por isso que o governo de Mato Grosso lançou o movimento MT por Elas. Se você sofre qualquer tipo de violência física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial, saiba que não está sozinha. O programa Ser Família Mulher lançou este movimento para dar um basta à agressão de milhares de mulheres por todos os lugares. Não podemos mais ignorar gritos de dor e sofrimento. O governo de Mato Grosso está pronto para acolher qualquer mulher que esteja sofrendo algum tipo de violência. Denuncie 180. Em casos de emergência, ligue 190. Repetindo, denuncie 180. Em casos de emergência, ligue 190. Governo de Mato Grosso. A gente faz uma breve pausa, mas o papo volta já já. As redes sociais deram visibilidade às esposas troféu. Mas o que seria essa classificação? São mulheres que se casam e os parceiros arcam com todas as despesas. A decisão tem causado polêmica e é vista com certo receio por estudiosos da temática. Por isso, o Papo com Ela convidou para uma conversa a cientista social Lupita Amorim. Lupita, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente falasse um pouco desse movimento que está aí nas redes sociais, que vem dividindo opiniões, que é a esposa troféu. Uma coisa que muitas querem ser, talvez. E talvez, eu acho que tá bem dividido isso, né? Porque assim, primeiro vamos começar a dizer para as pessoas o que é a tal da esposa troféu. Olha, porque eu tenho acompanhado aí no TikTok, porque eu também sou uma pessoa bastante atuante no TikTok, né? E nas redes sociais como um todo. O que a gente tem visto é muito assim, as mulheres que são as esposas troféus vangloriando desse lugar. Então, tem a visão de que elas estão felizes e mostram toda uma rotina, um padrão de vida onde elas estão realizadas por estarem nesse local, onde elas não precisam se preocupar com contas ou com alguma problemática em relação à casa, né? Então, tem esse lado e tem um outro lado que as pessoas que estão acompanhando que ficam assim, mas será que ela está tão feliz quanto ela demonstra estar? Que é aí quando acontecem os problemas dos matrimônios, né? E, Lupita, eu acho que a grande discussão que se faz, porque assim, a gente tem todo um movimento que luta pelo fim da violência contra as mulheres, a gente sabe que a dependência financeira é um fator importante para conseguir quebrar esse ciclo, e de alguma maneira tá ali como esposa troféu é dizer assim, não preciso me preocupar com essa parte financeira, o meu marido dá conta de tudo. A dicotomia tá aí, seria? Eu acho que a dicotomia tá aí, porque a origem do termo e o ideal patriarcal é esse, né, que a gente tem historicamente, onde o homem ele é o chefe daquela casa, né, e a mulher apenas está desenvolvendo as funções domésticas e tem que estar pronta para quando esse homem chega do trabalho e ele tem que encontrar tudo resolvido, porque ele já faz o mais difícil, que é trabalhar e colocar dinheiro em casa, né? Então acho que a dicotomia está nesse lugar, porque daí a gente vai inclusive do que foi o movimento histórico feminista, né? Para que as mulheres tivessem independência desse lugar doméstico de casa e começassem a se inserir no mercado de trabalho, né? Como um todo. E poder votar e ter outros direitos que os homens negavam que elas não teriam. Então, será que ser esposa troféu é tão libertador? Ou você só consegue fazer aquilo que o seu companheiro gosta, porque se ele não gostar, ele tem meio que uma carta de barganha ali com você, né? Pode te chantagear para você continuar fazendo do formato que ele gosta? Você disse pra gente uma coisa que eu acho que vale a pena a gente discutir.
será que é o ideal que as meninas hoje procuram? Porque nessas esposas troféu que expõem a sua realidade ideal, né, na rede social, a gente vê comentários. Ai, como é que eu faço para conseguir isso também? Eu também queria uma vida dessa, né? Então, o que é que motiva essas meninas, essas adolescentes, a almejarem essa situação? Será que é um desconhecimento dessa possibilidade de violência? Será que é uma ideia de vida fácil? Olha, eu tenho uma palavra que eu acho que resume isso, é a romantização. Então há uma romantização desse lugar de esposa troféu, que é você apenas ter uma rotina onde você acorda e você pode fazer seus exercícios físicos e pode fazer questões estéticas, né? Mas você tem um horário para estar em casa, você tem que estar devidamente arrumada. Então será que o dia que você simplesmente não quiser se arrumar ou quiser fazer uma outra programação fora da rotina, o seu companheiro, que também tem esse acordo com você, vai gostar? Então fica nesse lugar, né? E eu acho que tendo o histórico que nós temos das reivindicações das mulheres pelas suas independências, querer estar nesse lugar, eu acho que é até uma realidade ambígua, né? Que pode parecer muito feliz por um momento, mas eu acho que quando acontece uma situação que a pessoa precisa sair dessa rotina, acho que aí ela vem a quebra e ela, opa, eu não tô na realidade, eu tô vivendo um ideal. Assim, né? E também tem, claro, isso das redes sociais, né? Onde a gente mostra somente o lado bom das coisas, né? São recortes da vida, né? São recortes, são vídeos de 1 minuto que a gente vê do dia daquela pessoa de 24 horas, né? E que ela formatou, que tem um roteiro. Então, a gente também não sabe até que ponto a gente está vendo algo que foi moldado para que a gente acredite que seja daquela forma. Isso você considera que esse movimento, ele tem aí alguma articulação, por exemplo, do conservadorismo? Porque a gente está vendo pesquisas mostrando isso, que principalmente os homens jovens, na busca desse status quo, né, daquele que manda, daquele que faz e acontece, tem mais tendência a se unificar com esse conservadorismo extremo que a gente tem. Bastante. Aí eu traria uma fala que é a desconstrução do homem provedor. Então, existe um movimento também onde os homens estão sendo ensinados também para gerir uma casa nos afazeres domésticos, e isso não diminuir a sua masculinidade, né? Então, eu acho que esse movimento conservador, ele é inclusive para manter a mulher nesse local de servidão, de cuidadora, e o homem nesse local de provedor. Mas e aqueles relacionamentos onde o homem não é o provedor e sim a mulher, né? Eles também estão corretos, estão errados? Eu acho que não é nem sobre estar correto e errado. Numa relação as duas pessoas têm que dividir as funções. Pelo menos esse é o ideal que a gente tem para ter uma harmonia entre o casal. E a gente também está pautando de relações heteronormativas, né? Então, um homem e uma mulher, né? A gente nem tenta na questão de relações homoafetivas, mas que também lidam com essa questão da esposa ou marido troféu, né? Que por um momento pode ser muito bacana. O homem, eu quero dar tudo que ela merece, né? Mas ao mesmo tempo, ela também precisa ter a independência dela, né? E você também contribuir com esse desejo que ela cresça, né? E não seja só você a pessoa estar provendo. Então acho que tem essas duas realidades. Um depoimento que a gente vê que acontece muito quando você vai conversar com essas mulheres que se colocam, né, nessa posição de esposa troféu é assim: eu acho que bancar tudo, que me trazer presentes é uma forma de valorização. Então a romantização também está nos depoimentos, né? Também é super válido que uma vez ou outra um casal experiencie os momentos onde um homem possa, assim, de fato, fazer esse movimento pela mulher, assim como a mulher também possa fazer pelo homem, e os dois aceitarem que é possível, né? Claro, vamos perguntar pra ele: nossa, mas você não gosta de ser bancada? Eu amo, gente! Mas eu também gosto de saber que eu tenho independência para poder fazer com que aconteça esses encontros, né? E aí vai se tornando aquela dependência financeira e dificuldades para recomeçar. Uma vez que chega um momento, né? Um caso muito famoso que a gente está tendo na internet, do TikTok, que inclusive esqueci o nome dela, que ela tá nos Estados Unidos, que ela era esposa troféu, e aí quando ela engravidou, o companheiro dela pediu para ela mudar o termo ali do casamento, né, para ser em separação de bens. Ou seja, foi porque ela engravidou.
E ela era a esposa do troféu. Então, ela teve uma outra dificuldade a partir desse momento que ela conta pra ele da gestação. Que os dois fizeram juntos. Mas é ele, né, naquela relação, eu sou eu, você é você, e nossa vida dois, ela vai ser diferente a partir de agora. Então, a gente percebe que tem alguns acordos que eles não são justos para ambas as partes, né? Uma é privilegiada, né, e a outra acha que está sendo, mas eu acho que tem um prazo de início e de fim. E de alguma maneira a gente pode, quando você fala dessa dificuldade de recomeço, as mulheres que se botam nessa condição de esposa troféu muitas vezes abandonam a capacitação, né? Se distanciam do mercado de trabalho. Sim. E a gente sabe que a recolocação fica mais difícil, ainda mais se você não tiver numa condição de atualização frequente. Sim. Se isolam da família muitas vezes, né? E nesse isolar da família perde o apoio familiar ou de amigos e amigas. Né, e fica total dependente daquele parceiro para viver aquele ideal de uma relação familiar a 2 ou a 3 com os filhos, né? E aí, se porventura eles decidem separar, a guarda dos filhos vai ser uma outra questão, né? Porque o homem vai ter como é que fala? Ele vai ter a justificativa de que ele é o provedor, então ele vai conseguir tomar conta das crianças e que ela não tem como se sustentar sozinha, então por isso ela não vai dar conta da criança. Então veja um problema que aparece depois de ficar somente nesse lugar de esposa troféu. E digo mais, numa relação onde essa mulher está dentro dessa casa com esse homem, quem são as pessoas que estão limpando a casa, fazendo o jardim? São as pessoas dos serviços terceirizados, muitas vezes pessoas negras, né? Que estão fazendo toda essa parte posterior para que ela mantenha esse papel e essa estatura de esposa troféu para a relação ideal e perfeita de um casal. A gente pode pensar também, Lupita, aí entrando num outro lado, né? A gente sabe que as mulheres vivem uma rotina de sobrecarga. Sobrecarga mental, sobrecarga de trabalho por conta das dos vários turnos que a gente precisa desempenhar, né? Isso também essa realidade mostrada e bastante explorada até para dizer assim, olha, as mulheres estão exaustas, elas estão com problema mental, elas estão com problema de saúde. Também não faz despertar essa vontade de virar esposa troféu? Eu acho que sim, mas é aquilo, né? Parece muito bom no começo, né? De fato, você vai poder cuidar de você, vai ter um tempo para você, mas é um tempo para você na expectativa de que o outro valide. Né? Então você de certa forma está se colocando para que o outro diga se tá bom ou não. E aí você perde um pouquinho até da sua identidade, que eu até coloquei aqui, né? Eu anotei. Dificuldade para construir uma nova identidade, quando ela se percebe que ela formatou toda a sua personalidade e os seus gostos pessoais para agradar um outro, porque se eu não agradá-lo, eu não vou ter as regalias que ele me propõe. E aí você vai ter dificuldades para se inserir no mercado de trabalho. E a nossa luta é para que tenham mais mulheres, né, lideranças e gerentes, diretoras. Se a maioria das mulheres decidirem virar esposas troféus, o que vai ser das empresas? Né? Vai continuar sendo um ambiente masculino. E se continua sendo um ambiente masculino, dificilmente outras mulheres que queiram ascender na carreira profissional vão conseguir. Então, acho que vira uma bola maior ao longo do tempo, sabe, Michele? E a gente, embora venha avançando de maneira tímida, a gente tem avanços, né? É preciso a gente discutir a igualdade salarial, é preciso a gente discutir uma maior representatividade feminina, mas aos poucos a gente vai galgando esses espaços. E me parece mesmo um retrocesso quando você alimenta esse desejo de estar nessa condição. Sim, eu acho que pode ser saudável você ter uma relação com o seu parceiro ou parceira, onde vocês conseguem dividir as funções de casa e desse tomar conta, né? Porque realmente é desafiador quando chegam todas as contas e aí as taxas, né? E aí tem que pagar a escola, tem que pagar seguro e aí vai aumentando. E nisso pode desenrolar uma vertente para as violências domésticas, né? Onde aquele homem pode descontar naquela mulher as insatisfações deles. Pode acontecer ainda mais de traições, porque ele está insatisfeito, né? Nessa ideia de padrão, em algum momento a pessoa enjoa.
né, de todo dia ser a mesma coisa. E ela vai começar a buscar outras formas, né, seja entrando no mundo do álcool, das drogas ou no mundo da prostituição também. E aí vira uma bola ainda maior, sabe? Mas eu desejo realmente que a gente consiga encontrar um meio termo, né? Tipo, tá tudo bem eu ser o homem ser o provedor de uma casa, mas essa mulher ela precisa construir a sua própria identidade, né? Ela não é o casamento, ela é uma sozinha e ela também é uma com o outro. Pelo menos é dessa maneira que eu enxergo o matrimônio, né? Essa relação a dois ou a três, como os não monogâmicos estão fazendo, né? As pessoas que têm relacionamento aberto, que aí já vira uma outra questão que a gente nem tá trazendo para o debate, né? Exatamente. O caminho do meio seria o ideal, né? A gente pode pensar nessa questão, os homens que querem ser provedores, ótimo, as mulheres que querem estar nessa situação, ótimo também, mas que não deixem, não percam de vista essa necessidade da liberdade financeira, até pensando num tipo de proteção mesmo. Exato. Eu acho que muitas pessoas falam isso, né, de casamento, né, a dois. Você casa-se com a pretensão de ficar por muito tempo. Ninguém casa para separar, né? Exato. Mas se porventura aconteçam que vocês encontrem caminhos diferentes para seguir, e aí, né? Quem é você? Né? O que resta de você, né? Quem será esse novo eu? Que aí tanto para o homem quanto para a mulher, mas aqui a gente está falando da mulher, então a gente vai focar nisso, né? Você vai ter que redescobrir quais são os seus gostos individuais. O que de fato você gosta ou não gosta? Ou será que você não gosta disso porque seu companheiro falava que não era legal, né? E aí vai ter que lidar com esses resquícios das violências psicológicas de um relacionamento onde você estava ali para agradar o outro. E isso é muito triste, sabe? Eu acho que... Eu estava até comentando com o Scarlett ali, quando uma mulher se percebe enquanto grandiosa, isso assusta os homens. Né? E na verdade a gente quer um companheiro que possa estar junto e percorrer esse caminho. Eu celebrando as conquistas dele e ele celebrando as minhas conquistas. Né? Sem essa comparação onde um sente menor do que o outro. Não é uma competitividade, né? Não é, né? Cada pessoa, enfim, celebra suas conquistas no trabalho, na vida pessoal, de acordo com o que ela faz, né? De acordo com o que é o seu trabalho, ou como é esse envolvimento com questões sociais. E assim, eu acho que, não sei se muita gente que está nos acompanhando, né, já viu, mas tem uma série que se chama O Conto da Aia, The Handmaid's Tale, e vai falar desse lugar, né, de um futuro distópico, onde os homens tomam controle de todo o governo e as mulheres só servem para a reprodução, né? E aí elas estão submissas a todo esse molde de sociedade. Enfim, é uma série muito boa, pesada por alguns momentos, porque ela consegue explorar o que é de mais humano e íntimo das mulheres, né? Que é também prover vida, mas é também esse lugar de pensadoras, né? De que são criadoras, que inventaram coisas que são úteis para toda a sociedade. E eu acho que quando a mulher só fica nesse lugar de esposa troféu, pode ser que a gente esteja perdendo uma grande cientista. A gente pode estar perdendo uma grande filósofa ou uma grande engenheira, que seja, por conta de estar somente nesse lugar. Não que ela não mereça um companheiro que a apresenteie, né, que faça surpresas para elas e que pague o jantar uma vez ou outra, né, que também tome conta da maioria das contas da casa. Mas ela também precisa trilhar o seu caminho, assim, sabe? Eu penso muito nisso, eu acho que é assim que eu também tenho tentado construir essa minha relação, né, com homens de modo geral, e também falando para as pessoas enquanto uma influenciadora digital, né, enquanto uma cientista social também que tem pesquisado relações sociais. Muito obrigada pelas informações, Lupita. Obrigada, Michele. Olha, eu não canso de falar o tamanho do orgulho do nosso Mato Grosso. Já reparou que tem asfalto para todo lado? Até o fim do ano, 6.000 quilômetros serão entregues, sem contar na duplicação da BR-163, que está a todo vapor. Mais de 100 quilômetros foram finalizados e até o final de 2026, todo o trecho de Jangada a Sinop vai estar em obras. Imagina isso! Orgulho também na saúde. Aqui no nosso estado, 6 grandes hospitais estão em construção, 2 na capital e 4 no interior. Sem falar no programa Ser Família, que cuida tanto da nossa gente. Na educação, saímos das escolas de lata e saltamos da 22ª para a 8ª posição no IDEB. Hoje, os alunos têm material didático igual ao dos melhores colégios particulares e fazem intercâmbio para a Inglaterra com tudo pago. E a nossa polícia, hein? Segue empenhada
e hoje afirmamos que Mato Grosso é tolerância zero contra facções criminosas. E não é só isso. As contas do estado estão em dia e hoje temos a segunda menor taxa de desemprego do Brasil. É tanta coisa que dá gosto de falar. Que orgulho do nosso Mato Grosso. Intervalo e a gente volta já já. Sabe todo esse conteúdo que a gente faz aqui no Papo com Ela? Ele também fica disponível no nosso canal no YouTube para você ver e rever quantas vezes quiser. Você ainda não está inscrito ou inscrita? Então fica o meu pedido, inscreva-se. E para facilitar a sua vida, esse QR Code que aparece aqui na tela, mira a câmera de celular para ele, que já vai te dar o caminho certinho. É só clicar o botão e você já está inscrito no nosso canal. Assim você pode ficar por dentro de todos os assuntos que a gente discute aqui no Papo. Neste domingo será celebrada a Páscoa e muito empreendedor aproveitou o momento para potencializar o caixa vendendo ovos e demais doces de chocolate. Com o aroma do chocolate no ar, a cozinha de Jaqueline vira uma fábrica de delícias na Páscoa. Em meio a bolos recheados, ovos decorados e muita criatividade, ela transforma desafios em receitas de sucesso. É que eu tenho um problema respiratório, então eu não consegui emprego e eu resolvi entrar no ramo da confeitaria para ter uma renda extra, né? Já fui me apaixonando e interessando cada vez mais, estudando, pesquisando o mercado, e foi aonde fui crescendo, me colocando no mercado e estou onde eu estou hoje. Cada dia a gente tenta inovar e acompanhar as tendências. Com um cardápio variado, são nas datas comemorativas que ela aposta mais alto. A produção se intensifica na Páscoa e no Natal, com doces que conquistam não só pelo sabor, mas também pela apresentação. Bom, eu faço bolos, eu trabalho com confeitaria, faço bolos decorados para aniversário, casamento, chá, revelação. E nas épocas sazonais eu faço aquilo, igual Páscoa, no final do ano tem panetones. E eu trabalho com esse tipo, Dia dos Namorados. Com 5 anos no mercado, Jaqueline já viveu de tudo um pouco, mas garante, cada ano vem com um novo desafio. E as redes sociais têm sido grandes aliadas nesse crescimento. Tem que acompanhar as tendências, estar sempre atualizando cursos. A rede social ajuda muito também. Acompanhar o que o pessoal está querendo. Nesse ano a gente inovou, trazendo Fini para o cardápio, porque Fini está bem alta, então vamos acompanhando as tendências conforme os clientes estão desejando. Jaqueline já atendeu pedidos verdadeiramente inusitados. Para a confeiteira, cada desafio é mais uma oportunidade de inovar e surpreender. Teve um cliente que queria colocar um iPhone dentro do bolo para presentear a esposa, e foi um grande desafio ali, tomar cuidado com aquele presente valioso, mas deu tudo certo. No final, ela amou. E teve outro também que decidiu colocar notas de dinheiro dentro do bolo. Ele quis colocar R$3.000. Esses foram os mais inusitados até o momento. Nesta Páscoa, os clientes de Jaqueline já sabem o que esperar. Doces feitos com talento, afeto e criatividade. E para quem quiser experimentar, é só procurar por Delícias da Jaque no Instagram. A luta contra o descarte irregular de resíduos em Cuiabá é constante. Foi pensando nisso que o Papo visitou hoje um ponto de descarte na capital para falar sobre coleta seletiva e reciclagem. Celulares antigos, computadores quebrados e televisores fora de uso. Tudo isso vira resíduo eletrônico. Mas será que tem mesmo que ir para o lixo? Ou é possível descartar de forma consciente e segura? A Ecodescarte ela é uma empresa especializada na gestão de resíduos eletrônicos. É uma empresa que nasceu com esse propósito, com essa ideia. A gente enxergou esse nicho no mercado há cerca de 12 anos atrás. E de lá para cá a gente vem fazendo esse trabalho de destinar de forma correta lixo eletrônico. Né? Na essência, o que a gente faz a gente traz esse lixo eletrônico aqui para a nossa empresa, faz o desmanche dele, faz a separação desse material. Alguns materiais a gente simplesmente encaminha para outros parceiros, alguns materiais a gente processa, a gente tritura,
Então cada material literalmente tem uma destinação, mas a gente precisa antes colocar esse serviço e fazer essa separação desse material. E a gente também faz a parte de coleta aqui na nossa comunidade. Então, se qualquer pessoa, empresa que tiver um lixo eletrônico, pode entrar em contato com a gente e a gente coleta esse material de forma gratuita. Além do benefício ambiental, o trabalho com reciclagem movimenta a economia local. Hoje, a Ecodescarte emprega 18 pessoas em 3 frentes de trabalho: eletrônicos, revenda e a gestão do plástico duro, material que compõe diversos eletrônicos. Assim que o material coletado chega até a sede, é feita uma triagem para verificar o que pode ser reutilizado e o que será desmanchado e comercializado. Fora o benefício meio que óbvio que é de você não deixar este material ir parar na natureza, né? Eu acredito que o grande benefício é toda a cadeia comercial que se tem em volta disso. Todos esses produtos, na verdade, eles podem ser colocados a voltar para a cadeia, gerar emprego para quem coleta, para quem processa, para quem vende, para todo tipo de situação, você está entendendo? Então, eu acho que o principal seria essa rede de pessoas envolvidas que conseguem tirar o sustento da própria família através da reciclagem. O ponto de coleta para resíduos eletrônicos da Ecodescarte está localizado no Hospital do Câncer. A venda com os itens coletados é revertida em doação para a instituição. Para saber mais sobre como descartar o seu lixo eletrônico de forma consciente, entre em contato com a Ecodescarte pelo telefone 65 30 25 73 36 ou pelo WhatsApp 65 993 22 6174. A gente tem aqui até um trabalho de receber escolas, turmas de colégio, criançada, para vir ter esse contato, essa experiência com essa sala aqui. Eu acho que a maioria dos itens aqui a criançada nunca viu na vida, né? Então eles têm um contato com a reciclagem, têm um contato aqui com o museu. Eu até brinco nas reuniões que a gente tem com eles que essa sala aqui hoje ela está praticamente toda reduzida a um celular. Tudo que tem aqui, gravador, som, videogame, TV, tá hoje tudo no celular, né? Então é para eles terem essa noção de como é que foi essa transformação. Você precisa de assessoramento jurídico e não sabe a quem recorrer? O Núcleo de Prática Jurídica da Unic Beira-Rio oferece à população de Cuiabá e região atendimento gratuito nas áreas do direito civil, do consumidor e criminal. Atendimento jurídico nem sempre precisa custar caro. O Núcleo de Práticas Jurídicas da Unic Beira-Rio oferece atendimento gratuito nas áreas de direito civil, consumidor e criminal para a população de Cuiabá e região. O atendimento acontece exclusivamente de forma presencial e é destinado a quem recebe até 3 salários mínimos. Dentro da grade curricular do curso de Direito, os alunos precisam fazer estágio a partir do 7º, 8º, 9º e 10º semestre. E, então, nesses semestres, eles precisam fazer atendimento ao público, ter contatos com processos reais. Então, nesses 4 semestres, eles fazem esses atendimentos à população e aí eles passam a ser os advogados do processo. Lógico que acompanhados por um professor, juntamente com o advogado. Aqui no núcleo a gente tem a figura do professor que acompanha o aluno na realização das peças jurídicas e também o advogado que fica como responsável do processo. Mas quem faz o atendimento mesmo vai ser o aluno, com orientação do professor. As principais demandas recebidas pelo núcleo incluem reclamação de consumidores, divórcio, pensão alimentícia, guarda de filhos e casos criminais. Além disso, a maior procura acontece à noite, quando muitas pessoas que trabalham durante o dia buscam orientação jurídica. A pessoa precisa chegar aqui no núcleo das 8 às 9 da manhã para que ele possa passar pela triagem. Porque a partir do momento que ele passa pela triagem lá na secretaria, aí é que ele é direcionado para realizar atendimento jurídico. Então essa triagem só é feita das 8 às 9. Aí depois é que ele vai ser atendido na parte jurídica especificamente, que esse atendimento é feito até às 11 horas da manhã. E no período da noite, que a nossa maior demanda é a noite, porque as pessoas, a maioria, trabalham durante o dia. E até porque muita gente procura a defensoria pública durante o dia. A Defensoria Pública não atende à noite, então aquelas pessoas que não conseguem ser atendidas durante o dia nos procuram à noite.
À noite, o nosso período de atendimento é terça e quarta. E aí, quem nos procura à noite precisa vir das 5h30 da tarde até 7h30 da noite para fazer a triagem, e o atendimento jurídico é feito até as 9 horas da noite. O serviço está disponível nas segundas e terças-feiras, das 8 às 9, e nas terças e quartas-feiras, das 5 às 8 da noite. Muitas pessoas vão deixar de ter que pagar um advogado particular, né, que às vezes acaba ficando oneroso para algumas famílias, e vai ter uma prestação jurisdicional igualitária de um advogado particular, porque aqui a gente realmente tem uma equipe bastante sólida, a gente tem uma quantidade de advogados bem considerável, nós temos bastante professores também. Então hoje o núcleo, ele funciona, ele está rodando, hoje nós temos uma média de 700 processos aqui, então a gente consegue atender uma grande parte da sociedade de Cuiabá e Várzea Grande. Nosso atendimento só limita Cuiabá e Várzea Grande, mas a gente consegue fazer um atendimento bem grande na sociedade. E com isso a gente consegue até desafogar a defensoria pública e trazer um grande ganho para a sociedade, um cunho social bem considerável. O Papo Poesia traz mais uma declamação em homenagem aos 306 anos de Cuiabá, protagonizada pela imortal Luciene Carvalho. Roubaram nossos quintais. Uns viraram cimento, outros estacionamento, outros ninguém lembra mais. Junto com eles, roubaram nossa cultura. Às vezes a gente procura e não encontra remédio. Nossa história virou prédio. Tarumã virou carvão. Ainda há tempo, Cuiabá, para um momento, lembra? O nosso sentimento também mora em nosso chão. Todo quintal cuiabano tinha carne seca, farinha e pilão. E soca, 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 soca. Gosto igual não há mais não. E soca, 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 soca. Até virar a paçoca de pilão. Todo quintal cuiabano tinha carne seca, farinha e pilão. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço muito a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no TikTok, no Facebook. Se inscreva no nosso canal no YouTube. E lembrando que você pode nos ajudar a fazer o Papo com Ela mandando a sua sugestão. O que você gostaria de assistir aqui no programa? Para isso, você pode fazer contato com a gente pelas nossas redes sociais ou por esse endereço de e-mail que aparece na sua tela. Tenha um excelente fim de semana, uma feliz Páscoa. E na semana que vem a gente está de volta, na sexta-feira. Eu espero mais uma vez poder contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!